Fala aí pessoal, Guilherme Pina da liescrevo.com.br e a gente está sempre procurando uma forma de escrever melhor, de ter mais expressividade, de conquistar o leitor. E você sabe que isso é muito importante, senão não estaria aqui. Acontece que o que a gente faz bem não deve receber 100% da nossa atenção. É preciso também focar naquilo que a gente erra para que nos tornemos cada vez melhores na arte de escrever. E é por isso que eu listei aqui 5 coisas que podem tornar sua história ruim. Não importa se você fez ela muito boa, isso pode estragar. Cuidado e bora lá. Número 1. Diálogos mal construídos. Diálogos podem parecer a parte fácil. Alguns têm a impressão de que é apenas escrever falas e contar histórias que oferecerão conteúdo ao leitor e tudo estará perfeito. Mas não é bem assim que funciona. Tenho certeza que você escuta pessoas falando todos os dias, mas você já parou para pensar em como elas falam? Diálogos devem representar uma situação realista deles para contar uma história é uma ótima estratégia, mas desde que seja da maneira certa. Exemplo de diálogo mal construído. Olá, José, você tem visto sua vizinha Joana ultimamente? Olá, Gabriel. Como você sabe, minha vizinha Joana mudou-se há anos para a casa de sua tia. Naquele dia em que você me ajudou a carregar os móveis dela para o caminhão, ela me disse que cuidaria do filho e que abriria uma barbearia. Ela até lhe pediu ajuda com a limpeza. Está certo, amigo. Lembro-me também que o cachorro dela ficou na casa antiga por aproximadamente uma semana e que fui o encarregado de dar-lhe de comer durante tal período. Recordo-me, meu amigo. Conseguiu notar o que há de errado nesses diálogos? Vamos analisar. Esses diálogos foram criados para exemplificar situações onde os personagens não precisam da comunicação, mas sim o leitor, o que prejudica muito a qualidade da obra se usado na história inteira. Observe que tanto João quanto Gabriel sabem o que aconteceu com Joana. Essa conversa é desnecessária. Além disso, a linguagem usada não costuma ser rotineira entre a maior parte das pessoas. Então, cuidado com isso também. Poucos falam tão formalmente no dia a dia. Portanto, quando estiver escrevendo diálogos, pense se aquele personagem falaria dessa forma e se o que está sendo dito faz realmente sentido para a história. Número 2. Um idioma próprio. É normal que você veja grandes séries tendo seus próprios idiomas criados especificamente para determinado povo e queira colocar isso em uma história. Mas se você não tem grande conhecimento sobre estruturas de linguagem e da sonoridade das palavras, você pode criar algo muito parecido com sua língua nativa ou com outro idioma que você fale. Tendo essa dificuldade em mente, você pode estudar algum idioma que você fale fluentemente e prestar atenção na parte técnica. Como ele funciona, qual é a ordem das classes de palavras na sentença, quais são os padrões para a criação de palavras e etc. Você também pode se perguntar se um idioma totalmente novo é realmente necessário. Por que você quer criar uma língua do zero? Não existem formas mais eficientes de desenvolver sua história sem gastar empenho com isso? Criar um idioma é complicado e você deve estar ciente de que o trabalho final pode não acabar muito bom dependendo da sua experiência. Número 3. Detalhes de última hora. Esse é um dos piores erros que você pode cometer enquanto cria uma história. Ele realmente pode desperdiçar tudo o que você pensou e ainda fazer com que o leitor deteste sua história. Vamos a um exemplo para que você entenda bem. Digamos que você já escreveu grande parte da sua história. Você está no ápice do enredo agora. Esse ponto ocorre no terraço de um prédio e seu vilão tem claustrofobia. Ele simplesmente entra em pânico em lugares fechados, como elevadores, por exemplo. Para o desfecho da trama, você decide que ele vai fugir e entrar em um elevador sem perceber. Quando se der por conta, vai estar paralisado de medo e será facilmente pego. O que há de errado com um fim desses? Não há nada de errado, admito que não é o melhor dos finais, mas é um desfecho possível. O problema acontece se você não contou para o leitor que o vilão era claustrofóbico. Se coloque no lugar do leitor, imagine que você está lendo um livro. O vilão está encurralado no terraço de um prédio, ele está fugindo, precisa chegar no primeiro andar. Enquanto corre de alguém, possivelmente um policial, ele entra no elevador. Antes que ele perceba e possa sair dali, as portas se fecham e ele fica congelado de medo. Assim,
o perseguidor somente aperta um botão para abrir a porta e o bandido está detido. Essa história pode até parecer engraçada. Imagina se estivesse no final de um grande suspense. Seria péssimo e tornaria o resto do livro, mesmo que fosse uma trama ao nível de Sherlock Holmes, uma porcaria. O simples fato de informar que o personagem era claustrofóbico previamente seria primordial nessa cena. No exemplo construído, a fobia poderia ser usada de forma mais criativa e intrigante. Se o vilão soubesse que o elevador era a única saída, ele poderia pular do terraço, preferindo morrer a enfrentar seu medo. Seria um final bom, desde que faça sentido no enredo. Número 4. Clichês. Acredito que a maioria dos escritores tem medo de cair em um clichê e acabar não percebendo. Você já se perguntou por quê? Porque nosso objetivo escrevendo é surpreender o leitor. Se ele já souber que a donzela será salva pelo galã, qual é a graça de ler? Claro, existem pessoas que gostam de ver sempre do mesmo. Gostam do clássico final feliz de novela, onde todos terminam casados e quem não se casou pega o buquê e com isso já sabemos que se casará também. Aqui está o segredo, escolha seu público. O problema é se você quiser escrever para pessoas que gostam de reviravoltas inacreditáveis e inesperadas e mesmo assim colocar uma garota inocente e um rapaz do mundo do crime em um amor proibido ou criar um detestado e adorado triângulo amoroso. Defina seu público. Da mesma forma, não é a melhor das ideias colocar uma morte violenta em uma novela de TV. Você deve pesquisar e saber o que funciona para o seu público. Isso é fundamental. Número 5. Um novo mundo. A ideia de criar um mundo totalmente novo, de poder colocar lá o que quisermos, é ótima. É praticamente um lugar para soltar a imaginação. Embora você precise seguir as regras que criou, ainda é um universo livre e cheio de possibilidades. Algo que você talvez não tenha pensado é que, quando temos uma folha em branco, no começo de uma história, temos esse mundo. Criar uma nova dimensão ou um mundo que exista disfarçado junto ao nosso são ideias já muito utilizadas. Por que não pensar maior? Se julgar necessária a criação de um novo mundo, faça ele ser diferente. Faça ter lições a aprender e lições a ensinar. Faça ter problemas para os quais o mundo em que vivemos tem as soluções, e vice-versa. Faça eles terem interação. Uma vez eu ouvi que você sabe que fez um bom trabalho criando um universo quando o leitor consegue ficar em dúvida se aquilo é ou foi real de verdade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se você quiser um conteúdo extra sobre os flashbacks, clica aqui na descrição que vai ter um link com conteúdo bônus especial sobre flashbacks. Ali no site vai ter o artigo completo e o conteúdo bônus como sempre tem. Deixa seu like na página do Facebook também, se você quiser dar uma ajudada lá. Se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Vídeo todo sábado às 2 horas da tarde, beleza? Obrigadão!